chamei o Gabriel Figueiredo para a gente fazer essa live porque é muito interessante, porque a gente vai navegar por dois extremos, né? A gente vai navegar para a parte urbana e também nós vamos navegar na parte rural. Então, imagine, se você acha que é difícil coletar elementos comparativos na parte urbana, será que na parte rural é fácil? Não é fácil? E como que a gente precisa coletar esses elementos comparativos para que a gente consiga ter uma avaliação precisa? Porque eu gosto de dizer, Gabriel, que a base para um valor assertivo é a qualidade dos seus elementos comparativos, tá? Mas antes disso, tem muita gente que não conhece o Gabriel Figueiredo. Eu gostaria que o Gabriel, parceiro nosso, se apresentasse aqui nessa live para a gente continuar nesse assunto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Figueiredo, sou engenheiro agrônomo e trabalho não vou perder o prazo, não, uns 12 anos com avaliação de imóveis, bastante avaliação de imóveis. Faço tanto particular quanto também sou servidor público, efetivo do Estado de Goiás e também a gente trabalha. A gente vive, respira, dorme, come, toma banho, faz o que você quiser pensando em avaliação e fazendo avaliação. Então, assim, todos os meus trabalhos são avaliações. Então, é avaliação na veia. Todo dia, né? Respira avaliação, isso é muito bom. Todo dia. Ó, pessoal, só para a gente introduzir o assunto, principalmente porque eles estão começando agora em avaliação ou quer entrar na área de avaliação de imóveis também. Dentro de avaliação de imóveis, existe uma etapa que se chama coleta dos elementos comparativos. E o que é essa coleta dos elementos comparativos? É você buscar dados que sejam semelhantes para que você consiga utilizar um tratamento de dados, seja ele por inferência estatística ou fatores, para aí sim calcular o valor de mercado do imóvel. Concorda, Gabriel? É isso? Aqui para mim deu uma travada. Se puder repetir, por favor. O que eu falei foi o seguinte: os dados, né, essa parte da coleta dos elementos comparativos é uma etapa, eu vou te falar que 90% importante do trabalho. Não, não vou colocar 90 não, vou colocar 70 porque a análise da documentação junto com a vistoria é muito importante também. Mas ela é uma base fundamental ali para você direcionar o valor de mercado do imóvel. Sim, Beleza? É isso, né? com certeza. Com certeza. Perfeito. Gabriel, eu acho que uma dúvida que é muito recorrente em relação a esse tema eu acho que tem muitas coisas polêmicas também quando a gente fala sobre coleta dos elementos comparativos, principalmente em normas. Mas vamos lá, vamos criar uma lista de raciocínio. O que que o Gabriel faz para ele iniciar essa coleta dos elementos comparativos? Não chegou ainda na parte da coleta, tá sim. Você acabou de começar um trabalho, recebeu uma solicitação. O que que você faz para iniciar para essa etapa? Olha, acho que a primeira noção que a gente precisa ter é objetivo e finalidade da avaliação. Para a gente ter noção do que nós vamos encontrar, para quem que o trabalho vai. Quem solicitou geralmente é o proprietário, geralmente, mas também pode ser entes públicos, privados e tudo mais. Mas saber para onde esse trabalho vai e quem vai ter acesso a esse trabalho, acho que é fundamental para você saber o nível de detalhamento necessário, tanto na coleta de dados quanto no laudo por inteiro, tá? Então, acho que saber em que mãos e olhos irão passar o seu trabalho, acho que é fundamental. Gabriel, a minha provocação logo de início, e aí porque você puxou esse gancho do objetivo e finalidade, eu queria saber, o objetivo e a finalidade pode dar diferente o valor de mercado? Olha, poder não é exatamente por aí, mas o que eu vou falar assim? Se você está sofrendo, aí são concepções minhas, tá? E aí a gente até relata isso no livro Valor de Mercado. Quando você está sendo interferido por serviços públicos, interesse social ou alguma coisa de ente público sobrepondo sobre a sua vontade, aí a gente começa a mexer o leque e sair de valor de mercado. Então, assim, tem que saber o objetivo e a finalidade, sim, porque existe um campo que você pode trabalhar que não necessariamente seria o valor de mercado. E aí a gente poderia começar a mexer em ali campo de arbítrio, ali em algumas outras coisas. É uma ideia nova que está sendo debatida e está sendo mais difundida na parte rural na nossa área.
principalmente nos nossos professores e os nossos pares. É algo que a gente está tentando colocar o mercado para enxergar. Interferência não é valor de mercado. Sim. Mas concorda comigo? Se eu tenho valor patrimonial, valor de mercado, valor de indenização, valor não sei o que lá, eu tenho valores diferentes para várias propriedades, dependendo da finalidade. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Poxa, o meu cliente ele quer um valor patrimonial. Então, se ele quer um valor patrimonial, até a base de concreto eu vou fazer o levantamento. Diferentemente do valor de mercado, porque o valor de mercado é o quanto eu tenho demanda para absorver esse imóvel. E muitas das vezes essa base de concreto, o cara não vai querer comprar uma base de concreto que o cara fez para colocar um tipo de silo, um produto específico dele, da produção dele. Só que o mercado compra o imóvel dele como um todo geral, sem considerar essa base, porque ele não vai utilizar. Então, o objetivo e a finalidade é importante porque te direciona o que você vai fazer no seu trabalho e também te direciona qual o nível de detalhamento da vistoria, o nível de detalhamento da coleta, tudo isso. Então, é importante essas informações, certo? Certo. E aí, beleza. Sei o objetivo, sei a finalidade. Você aí já vem uma outra pergunta. Você faz a pesquisa antes, durante ou depois da vistoria? O que eu gosto de fazer, tá? Se são avaliações repetidas, eu faço a coleta de dados antes, mas é uma avaliação repetida, tá? Significa que eu já fiz alguma vez, já fui nesse local e conheço. E eu sei que não houve alterações. Por exemplo, as áreas estaduais que a gente reavalia a cada ano, a cada 2 anos, eu sei se ela teve algum tipo de modificação ou não. Por exemplo, até postei hoje no Reels, que é o Balneário Cachoeira Grande, lá na cidade de Goiás. Aquela área eu já avaliei ela provavelmente 6 vezes. E assim, da primeira vez, ela estava em utilização, então ela realmente tinha ali um comércio, um barzinho, uma estrutura para receber visitantes, tipo cidade de Cachoeira, sabe? Que recebe o pessoal e tudo mais. Sim, Da segunda vez em diante e até hoje, e eu até fiz ela em 2024 de novo, ela está completamente abandonada. E da segunda vez até a última que eu fiz agora foi a mesma coisa. Então, eu fiz a coleta de dados antes da vistoria. Agora, locais que eu não conheço, estados que eu vou de vez em quando, de vez em quando, ou estados que eu nunca fui, eu procuro fazer essa coleta depois da vistoria, porque eu tenho que saber o que, que eu tenho para poder buscar. certo. Então, quando você não conhece o imóvel, você faz a pesquisa depois. Depois Quando você conhece o imóvel, você faz a vistoria antes, eu né? faço a coleta antes. Legal. Eu posso fazer a Isso na coleta parte rural. é um repetido. Legal, legal. Uma coisa que eu faço na parte urbana, e aí eu tenho mais facilidade, né? Até porque quando eu pego um imóvel urbano, facilmente você consegue analisar as características de terreno, construída, até porque a prefeitura ajuda a gente com isso, né? A gente consegue essas informações muito fáceis. Então, eu na parte urbana, o que eu gosto? Antes de fazer a vistoria, eu faço a pesquisa. Mas por que eu faço a pesquisa? Porque eu consigo fazer a vistoria no trajeto desses elementos comparativos, para ver se existe. Entendeu? Isso Então, é o que eu bom. faço? Na parte urbana é mais fácil, né? Porque, sei lá, os elementos comparativos que você coleta tá ali num raio de 2 quilômetros. Então você consegue ter ali uma. Nem sempre isso acontece, mas eu tento fazer isso na maior parte dos casos para que seja viável, né? E muitas das vezes, quando inicia a vistoria, você já está com o trabalho pronto. Então você faz a vistoria, você faz a pesquisa antes, você vai fazer a vistoria lá no local. Fez a vistoria no local, o que você faz? Geralmente eu rodo com um carro para ver se tem alguma placa de venda no entorno e tudo mais, porque existem elementos comparativos que não estão disponíveis na internet, né? E esses que não estão disponíveis na internet, às vezes está do lado ali do imóvel da avaliação e ele ali ele é a cerejinha do bolo para você fechar a avaliação. Então eu gosto de fazer tanto a pesquisa antes, durante a vistoria, em loco, e depois também complementar com mais alguma coisa que é importante também. Eu acho que essa parte, ela é muito importante, né? E, Gabriel, uma coisa que eu percebo, eu acho que eu tenho dificuldade de entender, até porque eu não estou na área. Beleza, você está ali na etapa, você fez a vistoria,
e você está na etapa da coleta dos elementos comparativos. Quais são as informações que você entende que sejam essenciais, que não pode faltar numa pesquisa? Olha, os elementos que não podem faltar em uma pesquisa. Eu, ó, Os elementos não, as características desses dados, né, que não pode faltar. sim, primeira coisa que a gente olha se é áreas de produções, as áreas de produção, a primeira coisa que a gente vai olhar é percentual de área aberta. É praticamente uma variável, uma coleta de informação obrigatória. Porque até eu recebi, primeiro eu vou contar uma história. Uma área eu acho que é Maranhão, são 32 mil hectares e ela tem 6 mil hectares abertos. E se eu não estiver enganado, ela tá por 350 milhões. E tem uma outra propriedade que é a 35 mil hectares, só que ela tem quase 20 aberto. E essa área que tem 6 mil aberto, ela tá mais cara do que a área que tem quase 20 aberto. E é uma coisa que, assim, não faz o menor sentido, é uma disparidade, e essa área, provavelmente de 6 mil aberto, não vai vender por esse valor de 350 milhões. Sem chance. Porque se você simplesmente abrir o Google e digitar áreas nesse município, lá nessa região, você vai encontrar outra que tem quase 20. A gente está falando de o triplo em área aberta. E é áreas de pastagem por enquanto, porque é areia e tudo mais, e leva um tempo para Uhum. transformar ela para agricultura. Então, assim, essa informação ela é vital para a gente falar assim, o quanto eu já tenho de área para poder trabalhar. E é o que manda na avaliação de áreas de agricultura é X hectares abertos. Não interessa, assim, não é literalmente, mas o que você olha não é o tamanho da área, tá certo? Que você não vai querer uma área de 10 hectares, porque também não dá para você fazer muita coisa com lavoura. Mas ali, a partir de 500, 1.000 hectares, é quanto que eu tenho efetivamente de área de produção. É isso que vai mandar. Posso ter uma área de 5 mil, mas eu planto só 500, não faz sentido. E eu tenho uma área de 2, mas planto 1.700, 1.500, ótimo, maravilhoso. Já é o triplo da área de 5 mil. A abertura de áreas, aí existe todo um processo de licenciamento, projeto, liberação. Isso leva tempo, você tem que, dependendo do estado que você está, vai dar problema, vai demorar muito e você corre o risco de tomar um não e ficar com a área fechada. Então, e se você for fazer na tora, como a gente diz, é multa, não adianta, você vai cair na Uhum. multa. Então, isso daí é o principal. Se você for mexer com áreas de irrigação, regiões de pivô, é capacidade de suporte de outorga. Recursos hídricos, essa área vai ter, porque é uma área de pivô. Então, região de pivô vai ter água. É capacidade de suporte, porque a primeira coisa que você tem que levar em consideração não é quantitativo de água, mas sim possibilidade de liberação de outorga. Porque se você está numa região que tem muito pivô e você quer pleitear mais uma outorga, você tem que ver se a montante é possível ser feito isso aí, a quantidade de outorga que tem para cima. Porque se já está com a capacidade de suporte máximo para cima, significa que você para baixo não vai ter liberação. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado não é quantitativo de água, mas é possibilidade de liberação. Eu tenho, Sim. mas a pergunta é: eu posso usar? Mas essa informação é fácil para você conseguir? Você teria que consultar o órgão ambiental para saber a capacidade de suporte do curso hídrico daquela região. Você fala, o Rio Pirapora. O Rio Pirapora ainda suporta a outorga? Ele ainda tem liberação de outorga? Se eu pleitear, eu vou ter liberação? Independente da quantidade que eu quero puxar, mas assim, posso puxar? Primeira pergunta. Pois é, quanto eu posso puxar? E aí ele vai te falar a capacidade de instalação de pivô que você vai ter na região, na sua propriedade. Por curiosidade, tá? Tô fazendo uma provocação aqui para você. Beleza. O órgão ambiental fala que existe capacidade e, sei lá, vamos falar que tem uma capacidade de 100 metros cúbicos. Não sei nem se essa é a medida correta para fazer essa liberação. Beleza, o órgão fala que tem 100 metros cúbicos liberável. Quem garante que o imóvel vai conseguir fazer? Você entende? Porque assim, se eu não tenho, eu parto com uma premissa que não é concreta, ela é subjetiva. E se nesse meio tempo tem uma outra propriedade já tentando
buscar essa outorga e essa capacidade de liberação diminui. Não seria vago isso? Existe essa possibilidade e eu tenho um caso para poder te falar que outorgas foram canceladas. Até um cliente aqui de Goiânia, ele é da capital, ele tem uma propriedade ali que ele faz 200 hectares de grama. Aquele tipo King Grass, não sei o que lá, Ok. tipo marca de grama. Aqui tem essa King Grass que ele produz lá, que é muito, 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 muito boa esse tapete de grama. E ele tinha dois pivôs acho que um era de 100 e um de 200. 300 hectares de pivô. E as outorgas dele foram canceladas porque fizeram um estudo no curso hídrico, que se eu não estiver enganado, acho que é o João Leite, que faz abastecimento da capital. E percebeu-se que a capacidade de abastecimento para as residências na capital vinham daquele ali e tinha um quase racionamento naquele ano. Então montou-se um comitê, fez o estudo e falou: a gente precisa cancelar X outorgas daqui para cima, a montante. E aí foi cancelada essas outorgas dele. Ele tinha uma área que produção de grama, então a gente sabe que o produto que ele tem ali, ele conseguia fazer várias retiradas durante o ano, que eram tapetes de grama, e aí você tem uma área de diminuição de X produções por ano para uma área de produção a céu aberto. Então ele teve uma diminuição no valor da propriedade dele por conta de cancelamento de outorga nesse caso. Então, assim, é o único caso que eu vi efetivamente de cancelamento de outorga. Falou assim, não pode produzir, cancela, tira todos os seus pivôs, tira toda a bomba, toda a captação de água desse curso d'água, não pode puxar 1 metro cúbico desse rio. Caramba. Aí você imagina, né? Se você fez isso no mês anterior, fez a avaliação no mês anterior, no próximo mês o valor de mercado já muda completamente, né? Não, completamente. E ainda mais na atividade dele, que ele tinha vários partes da propriedade em soja, só que o que demandava mesmo a grana bruta dele é o tapete de grama. É o tempo inteiro. Plantando e cortando e molhando, plantando, cortando e molhando. 300 hectares de tapete de grama. Imagina o trabalho que isso não dá. Isso é muito trabalhoso. 300 hectares de tapete de grama é muito trabalho. E aí a gente avaliou, ele estava até em inventário, estava até em inventário mesmo. O patriarca da família tinha falecido, e aí a gente estava olhando todos os equipamentos e tudo mais dessa propriedade. E ele falou: se você viesse aqui uns meses atrás, essa fazenda valia muito mais. E o porquê? Eu falei: é por causa daquele pivô que tá seco ali, porque ainda tinha um pouco de estrutura, né? Ele falou: exatamente, cancelaram a minha outorga. E aí ele contou toda a história. Eu falei: cara, você perdeu um valor gigante aqui nele. Nem te conto. Mas você acha que existe a possibilidade de retornar quando estiver cheia? Sem chance. Ali, depois que fez o comitê, fez o estudo daquele curso d'água, que é abastecimento da capital, e já falou que não há mais liberação de outorga daquele ponto ali, a montante já é. Não vai ter. Não, Mas aí me diz uma coisa, existe alguma forma de ele fazer alguma coisa mecanizada para trazer água de algum outro lugar? Não. na situação que ele está, se ele fosse fazer transposição de água do outro curso d'água para lá, não tem suporte para tocar os 300 hectares. Ele já fez esse estudo. Só tocava um pivô, que era o menorzinho de 100. Não conseguia suportar o de 200. Entendi. Então, em conclusão, recurso hídrico é essencial para uma fazenda. Então, você está fazendo planejamento de motos rurais, é importantíssimo analisar isso. Para atividades de agricultura que demandam muito gasto muita demanda de água, sim. Só que, por exemplo, se você vai mexer com áreas de cana, já não é mais. Já não é tão demandante isso daí. Aí eu fui numa área para baixo, ali pro rumo descendo para Minas, que era uma área que chovia 800, menos de 1.000 milímetros ano, fazia uma safra só e a região estava sendo tomada por cana. E era um solo de areia também ruim pra caramba, que a gente chama aqui, e a área de 350 mil alqueirão. Então, assim, alto pra caramba, uma safra. Eu falei, cara, não faz o menor sentido o valor dessa área aqui. 350 mil alqueirão, 4,84 hectares, a 350 mil, não faz sentido.
Aí ele falou: não faz sentido, realmente. Desde quando chegou a cana aqui, o trem explodiu. A gente não conseguia esses valores aqui há 3, 4 anos atrás de jeito nenhum. Foi só porque chegou a usina. Caramba. Ah, então o E lá pessoal não deixava chove. a terra para arrendar, alguma coisa assim. Tudo arrendado para usina. Tudo arrendado para usina. E lá não chove, entendeu? Lá, inclusive, nessa propriedade que eu fui avaliar, ela não tem água, não tem córrego, curso d'água, não tem nada. Ela é só um quadradão gigantesco, muito grande, na areia e tudo cheio de cana. Caramba, que legal. E não chove, e é caro. Aí eu falo, eu não compraria uma área dessa jamais, jamais. Mas Eu sei lá. pensando na rentabilidade do imóvel, não vale a pena? Sim, se você pensar no curto prazo e no investimento imediato, a usina vai te dar rentabilidade. Só que assim, existem as questões migracionais de usina. Usina abre, usina fecha. São Paulo não Entendi. tem isso, mas aqui tem. Usina abre, usina fecha. É um risco? É. A médio e longo prazo é um risco. A curto prazo, não. A curto prazo é um investimento bom. Entendi. E me diz uma coisa, quanto gira de rentabilidade um imóvel arrendado por uma usina? Você tem alguma noção? Hugo, eu não vou saber te falar, mas ali de 40 a 60 por tonelada por hectare eles vão pagar. Isso daí eles vão pagar. Aí tem que ver o que é o valor da tonelada Uhum. paga por cada usina, porque toda usina tem uma política de preço diferente. Então, 1.000, Entendi. 1.500, 2, 2,5, aí tem que ver o que cada um está pagando. Eu teria que fazer as continhas para ver o quanto seria de rentabilidade por imóvel. Exatamente. Beleza. Então, um percentual de área aberta e fechado. E aí entra uma outra curiosidade. Eu acho que tem uma legislação que fala que a reserva legal mínima é 20%. Eu não deveria considerar isso logo de cara, 80% aberto e 20% fechado? Ou De- não? Depende. Se você tiver aí na reserva, se você tiver na Amazônia legal, você passa para às vezes 80, 80. aí E 80 20 é um aberto. problema. Se você está em Campos Gerais, 20. Não, se você está consolidado, 20. Se são áreas consolidadas, se eu não estiver enganado, acho que é 12 de julho de 2008. Você, dali para trás, você está em áreas consolidadas. Se você não estiver em áreas consolidadas, por exemplo, no Cerrado ou alguma outra coisa, você passa para 35. Aí você tem que ver o que em qual enquadramento de legislação você vai entrar. Então, ou é 20, ou é 35, ou é 80. Então, Certo. geralmente as propriedades são 20% só de reserva legal, que elas estão consolidadas. Perfeito. Então, se eu já tenho essa ideia, eu já parto do pressuposto que 80% da minha área é livre. É o máximo que você pode ter. Mas então é mais fácil eu ter imóveis com um percentual maior de área fechada do que esses 20%. O que você mais encontra são áreas que não estão na totalidade do máximo aberto. Não estão em 80% aberto. Você encontra ali de 50, 60, 70 em percentual de área aberta. É o normal, você encontra. Sempre tem um pedacinho para ser aberto ainda. Você encontra isso em quase todas. Entendi. Pô, legal. Vamos lá, percentual de área aberta. Aí nós temos a parte de recursos hídricos e o Hídricos. que mais? O que eu gosto bastante, a parte de solos. Qual tipo de solo? Geralmente você vai estar em algum tipo de latossolo, ou se não tiver em latossolo, você vai estar em neossolos para nossa região, e aí já é areia, já não é tão interessante. Você pode estar na região dali do Araguaia, que é uma região muito plana. Aí você passa por plintossolos, que já são regiões que passam alguns meses do ano inundado com a cheia dos rios. E aí uma região muito boa para umidícola, que é um tipo de vegetação, um capim que aguenta, a raiz aguenta muita água e passa meses debaixo da água tranquilão, de boa, e sustenta o gado. Você pode ter também eu esqueci o tipo de solo, não é vertissolo, cambissolo, eu esqueci o tipo de solo, mas a região ali também de Flores de Goiás, que é um tipo de solo que 40, 60 centímetros tem percolação de água, depois ela para.
E aí é maravilhoso para fazer produções por inundação, principalmente arroz. A gente tem uma qualidade de arroz aqui que é muito boa a ser comparada com o arroz do sul, justamente nessas regiões, tá? São específicos, são solos específicos nessa região, que aí são bem definidos o tipo de solo para esse tipo de produção, que é ali o Vale do Paraná também, que as cheias também joga água para tudo quanto é lago e você consegue fazer ali 1.000, 2.000, 3.000 hectares de um lado do rio só fazendo inundação para produção de arroz. Isso é uma fazenda, tá? Certo, mas me diz uma Várias. coisa. Ah, o tipo do solo é a mesma coisa que a classe de capacidade de uso do solo ou não tem nada a ver? Não. A classe de capacidade pode ser a conversão de utilização do solo que você faz. A capacidade de. Como é que eu vou te falar? Capacidade de suporte desse solo. Você pode fazer algumas transformações, obras e melhorias para que o solo aguente determinados tipos de produção. Ah, sim, entendi. Então, Entendi. a capacidade Então, de uso, você tem interferência humana na capacidade de uso. Só que é um entendi. investimento gigantesco. Tem que ver se vale a pena. Não, porque eu estou pensando assim, então você cria uma variável dentro da sua avaliação, tipo de solo, e classifica lá uma dicotômica, um código alocado para fazer essa variação, ou não. Geralmente a gente trabalha é, dicotômica. No máximo, ali a gente vai chegar num código alocado, ou talvez numa dicotomia de grupo, que é aquele 1, 1, 2, 1 ou 1, 2, geralmente três intervalos. Você vai ter ou latossolo vermelho, ou latossolo amarelo, e aí alguma coisa de neossolos. Tá? Geralmente é esses três intervalos que a gente vai trabalhar. Se você for para determinadas regiões, vai ser tudo um tipo de solo só. O Vale do Araguaia é tudo plitossolo, o Flores de Goiás é tudo esse solo que eu falei específico para a produção de arroz. O resto vai girar entre latossolo vermelho, amarelo e neossolos. Legal, legal. Então aí tem. Então, beleza, fechou. Tem mais alguma variável que você entenda que seja interessante para a gente considerar? Benfeitoria, você considera como uma variável ou você calcula o valor das benfeitorias antes, tira? Como é que você faz essa parte? Eu gosto de colocar elas como uma variável. A não ser que a gente tenha muitas benfeitorias ou uma qualidade superior dessas benfeitorias. Aí eu gosto de separar. Mas aí você, só para complementar a pergunta, desculpa te cortar. Você coloca benfeitoria reprodutiva e benfeitoria não reprodutiva ou nada a ver? Não, Falei besteira. quando eu vou fazer essas benfeitorias, eu separo benfeitorias não reprodutivas. Alvenaria e metal. Geralmente é isso daí, alvenaria, metal, madeira, cerca, alguma coisa nesse sentido, tá? As Então você benfeitorias separa. reprodutivas, eu considero elas lá na parte de solos ou geralmente na parte de usos, tá? Eu dou o nome dessa variável, usos. Agricultura, aí agricultura de alto padrão, agricultura de alta precisão, agricultura com 3 safras, eu crio na parte de usos esses escalonamentos lá nessa parte. Aí é uma benfeitoria não reprodu... é uma benfeitoria reprodutiva, mas não põe o nome de uso. Legal, legal, boa. Ó, até a Patrícia mandou uma pergunta aqui. Triângulo Mineiro é alto a Paranaíba? É alto a Paranaíba? É qual solo? Alto do Paranaíba. Se ela estiver falando ali de. Como é que é o nome, gente? Uberlândia, Uberaba, Araguari, eu não sei, mas Uberlândia e Uberaba vai ser geralmente latossolos. E vermelho. E terra boa. E cara, Imagino. uma Teve até produção uma de soja coisa gigante. aqui. Acho que o Renato, que mesmo eu já tendo avaliado o imóvel antes, mesmo tendo passado pouco tempo da última avaliação, eu ligo novamente para os corretores para ver se ainda há venda. Estão à venda. Perfeito, Sim, Renato. sim, sim, sim. Importantíssimo isso. Você faz essa análise. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver, não achei mais nenhum outro comentário. Mas beleza. E aí, parte de benfeitoria, você faz a divisão, e aí você faz. O importante é que a gente tem que fazer essa análise detalhada para os imóveis, para o avaliando e também para os elementos comparativos, né? Sim. Então, uma decisão para os dois, para ambos, certo? Se você conseguir fazer a visita, você consegue. Essas informações que eu te passei, percentual de área aberta, a questão de hidrografia e a questão das benfeitorias, você consegue falando com o corretor.
daí você consegue tranquilo. Geralmente está nos anúncios X hectares de plantio, X hectares de pastagem. Isso já vem no anúncio, porque é a primeira coisa que todo mundo pergunta. Ah, é 3.000 hectares, beleza, mas planta quando? Então eles já colocam geralmente no anúncio, isso daí já está lá. Se não tá, já é um indício que tem pouca área aberta. Você já vai sabendo assim, essa daqui tá pouco aberta. Ah, porque, né, o corretor ele vai sempre trazer as características positivas do imóvel, né? Exatamente. Isso é normal. As características negativas a gente precisa correr atrás. E isso não somente na parte rural, na parte urbana acontece bastante isso, é porque ele precisa vender. Muitas das vezes ele vai trazer a parte negativa quando ele já estiver conversando com um cliente e aí ele traz alguma informação que seja relevante nesse primeiro momento. Então ele faz a captação do cliente e depois ele aborda de uma forma diferente, né? Então Sim. por isso que é importante a gente fazer essas ligações para analisar. Para a parte urbana, só fazer um complemento aqui também, né, que a gente está navegando aí por essas duas áreas. A parte urbana é delicado a gente falar sobre as variáveis, porque existem várias variáveis dependendo da tipologia. Então, para apartamento é uma coisa, para terreno é outra coisa, para casa é outra coisa, galpão é outra coisa completamente diferente. Quando a gente vai falar, sei lá, escritórios de alto padrão, apartamentos de grande porte, sei lá, de 100, 100 não, né, 700 metros quadrados, 1.000 metros quadrados. Então você vê que existe uma diferença muito grande. Mas uma dica que eu dou para quem está começando agora falando sobre avaliação e principalmente essa característica que eu preciso coletar para os meus elementos comparativos para fazer essa avaliação, uma dica que eu dou é você analisar o que o corretor está falando no anúncio. E o porquê? O corretor está falando as características que são positivas relacionadas ao imóvel. O que ele vai falar? Poxa, imagine que você está fazendo um apartamento frente ao mar. Lá na descrição, ele vai colocar lá, ó, vista para o mar, mobiliário, vista parcial. Ele vai colocar o andar, ele vai colocar a localização privilegiada. Então você vê que o próprio anúncio ele direciona quais são as características que você vai utilizar na sua avaliação, né? Mas, poxa, eu não concordo com vista, não concordo com tal coisa. Não, não tem problema. Analisa, verifica quais são os itens que ele tá mostrando ali para você. E o interessante é quando você busca ali seus 30 elementos comparativos, seus 10, 15 elementos comparativos, dependendo do tratamento de dados que você está fazendo, você consegue ter uma gama de informação muito importante para sua avaliação. Porque aquele que está bem localizado, ele vai trazer tais informações. Aquele que está mal localizado, ele vai trazer outras informações diferentes. E aí, você colocando tudo isso no papel, você consegue ver quais são aqueles que são comuns e aqueles que são diferentes. Então, tudo aquilo que for comum, você sabe que se é comum para todos, talvez você não precise considerar na sua avaliação. Agora, aqueles que são diferentes, você fala, poxa, calma aí. Um está falando que é vista, o outro não tem vista, então é uma característica diferente que talvez seja interessante a gente considerar como uma variável. Concorda, Sim. Gabriel? Sim. Então, essa análise é muito importante. O que eu vejo muito é o seguinte, vai, pensando na parte de terreno, só trazendo aqui um exemplo de terreno, você pega lá frente, você pode utilizar profundidade, área, aí a gente parte topografia, dependendo, deixa eu ver o que mais que a gente poderia ver, o formato do imóvel, qual é a posição dele na quadra, que isso é importante pra caramba também. Existem várias coisas que você pode considerar. E lembrando, né, que a gente já falou aqui, né, Gabriel? Não significa que essas características, todas elas, são importantes na formação do valor de mercado do imóvel. Você vai ver que quando você estiver fazendo a avaliação, algumas características elas vão ser mais relevantes e outras menos relevantes. Já peguei casos que a testada era importante na formação de valor de mercado do imóvel, mas em outros casos a testada não fazia muito sentido. A área fazia mais sentido, né? E pelo que eu vejo, a área do imóvel é a base de tudo, né? Então é uma variável que você não pode deixar de colocar na sua avaliação, até porque ela é a base para você multiplicar pelo unitário. Então, tanto quando a gente está falando por fatores, quanto para diferente estatística, é importante a gente considerar essa variação, né, de unitário por metro quadrado. E uma coisa interessante, Gabriel, que hoje mesmo
um dos nossos clientes ele acabou perguntando, um dos nossos alunos, e eu queria saber também como funciona nessa parte rural. É a questão da documentação. O, o nosso aluno ele perguntou o seguinte: olha, Hugo, eu estou fazendo uma avaliação aqui que o meu imóvel ele está irregular na prefeitura e no cartório. Então a área construída dele não está averbada. E eu sei que quando a documentação está irregular, existem custos que eu preciso, que envolve por ele sair irregular. Então, quando a gente pega ali esse cliente, né, esse proprietário, ele vai precisar fazer o projeto, ele vai precisar ir na prefeitura, depois cartório, depois pagar imposto. Existem uma série de itens que ele precisa considerar ali para verificar se aquele imóvel, né, vai ser valorizante, se esse item vai ser valorizante ou desvalorizante. Aí eu te pergunto, Gabriel, quando essa documentação não está completamente correta ali, não está 100% atualizada, você considera alguma coisa de variável na sua avaliação ou não? Quando a parte de documentação. Olha, geralmente o que a gente tem na parte rural é posses. Eu tenho X hectares com documentação e X hectares sem documentação. E aí engloba, por exemplo, eu tenho 2.000 hectares, eu tenho 1.500 com documentação e 500 sem. Eu tenho posse. Então, assim, os 1.500 serão avaliados de uma forma. Os outros 500 serão avaliados de outra forma, porque você não tem documentação. Então, assim, você está comprando uma posse. E posse, em teoria, pelos estudos que a gente mexe, existe um percentual de desvalorização, chegando até 40 e poucos por cento de desvalorização sobre áreas com documentação. Porque você está comprando todo o risco. Você tem uma área que você vai poder mexer, produzir, fazer muitas coisas? Sim, só que a algum momento pode aparecer alguém com documentação ou pode aparecer o ente público e falar: não tem documento, então é minha. Então é um risco que você está podendo mexer. E geralmente a gente trabalha com até 40% de desvalorização dessas áreas sem documentação. E também em determinadas regiões é muito comum. Então a gente coloca essa variável com documento, sem documento, escritura, matrícula, certidão. Então a gente coloca alguma variável nesse sentido aí, falando o que, que realmente a área tem. Eu fiz 2 áreas no Pará e foi uma variável que rodou no modelo e ficou no modelo, com documentação, sem documentação, entendeu? Então, Uhum. assim, X áreas com documentação, X áreas sem documentação. E aí depois uma dicotômica, documento sem documento. E ficou no modelo. E foi. E era desapropriação. Uma era mineradora e a outra era INCRA. Entendi. Pô, legal. Porque assim, então você conseguiu então essa informação com os elementos comparativos também. Também. Sim. Ah, perfeito. Porque foi isso que eu comentei com ele. Então, como na parte rural você consegue ter essa informação, é mais fácil. Na parte urbana, dificilmente, né, a gente vai conseguir essa informação com o agente imobiliário. Às vezes o que a gente consegue é somente a parte de, ó, tem tanto de área. Agora, saber se essa área está averbada na matrícula é uma outra história, completamente diferente. E como que eu faço uma avaliação se eu não sei se os meus elementos comparativos estão na mesma condição ou não? Ai, complica. Você entende? Complica bastante. Porque assim, eu não posso ter dois pesos e medidas diferentes. Não, não dá. O que eu preciso fazer? Tanto os elementos comparativos, quanto avaliando, eu preciso considerar. Até porque, se todos os elementos comparativos for uma região de invasão, alguma coisa assim, ou uma região muito antiga, popular, que não tem documentação, às vezes todos os elementos comparativos que está dentro da sua amostra não tem documentação. Não tem documentação de área construída verbada porque é uma prática do mercado. E se isso acontece e você desvaloriza ainda mais o imóvel, você está penalizando ele duas vezes. Porque os dados já não têm documentação, e aí você, né? E aí você penaliza mais uma vez. Então é muito delicado. Sim. O- o- uma coisa tanto no urbano quanto no rural, e mais no urbano, ali no DF, existe muitas áreas de invasão. Muita, 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 muita. Você conversar com o Felipe uma hora, você vai entender o que é o DF. O DF é uma coisa muito louca, que tem muita área pública,
muita área do GDF, e essas áreas parece que o povo descobre, e elas são invadidas por famílias, e entra e fica lá pouco tempo, e existe uma política pública do GDF em da documentação dessa área, entendeu? Em fazer políticas habitacionais e implantação e efetivação do pessoal que invadiu em determinados locais. Cara, Então, assim, o povo invade porque sabe que mais cedo ou mais tarde o GDF vai dar a documentação. Então, olha, é uma coisa, é um mercado diferente, já não é uma coisa normal no Goiás, mas no DF é uma coisa normal, é uma política pública do DF. não, o que eu falo é o seguinte: se você está passando por uma situação como essa, a primeira coisa é você analisar se os seus elementos comparativos, se você tem todas essas informações. Porque se você não tem todas essas informações, não tem como você mensurar. Se você mensura tanto para cima quanto para baixo, ó, o meu imóvel tem documentação, todos os outros não têm. Só que você não tem essa informação, você está super valorizando o seu imóvel. Agora, se o seu documentado, se o seu não tem e você parte do pressuposto que todos têm, você está subvalorizando o seu imóvel. Então, o que eu indicaria nesses casos? Você faz a avaliação sem considerar essa questão da documentação, coloca em premissas e ressalvas e faz um levantamento de quanto seria para regularizar esse imóvel perante a prefeitura e cartório. E aí, isso não seria um impacto no valor de mercado que você consideraria. E sim, você colocar uma observação em premissas, ressalvas, fatores limitantes, que esse imóvel tem X de documentação a serem consideradas. E aí, a tratativa é com o proprietário e o comprador. Olha, e aí, como é que vai ficar? De quem é a documentação? É sua ou é minha? Né? Alguma coisa assim nesse sentido. É muito delicado, né? Mas é importante a gente falar porque, gente, não tem como. A gente precisa avaliar banana com banana, né? Maçã com maçã. Se a gente não fizer isso, fica muito delicado a gente fazer a avaliação. Ó, tem até um comentário aqui da, acho que, se eu não me engano, da Patrícia e depois do Renato. Como comparar a parte de pastagem e de plantação? Aí é só para você, Gabriel, e depois a gente vai pro do Renato. Ah, geralmente, não é geralmente, geralmente, a maioria das propriedades, não, ou elas estão 100%, e isso daí é a minoria, 100% em agricultura. Então, toda a área aberta está em agricultura. Mas o que, que é o normal? Você tem ali 100 hectares da propriedade por inteiro, 80 aberto. Você vai ter uns 60, 65 em produção de soja e uns 10, 15 em produção de pastagem. Para tirar um leitinho, um gadinho, alguma coisinha ali. Você colocar uma variável quantitativa, tá? Independente. Você tem ali X hectares em lavoura, X hectares em pastagem. E aí você faz uma redundância, X hectares abertos, tá? Você consegue ali o somatório de soja e de lavoura e pastagem, você tem um quantitativo de área aberta. Não vai rodar os três, tá? Você colhe ali ou lavoura e pastagem roda quantitativo, ou você roda percentual de área aberta. E você vê qual vai responder melhor na sua avaliação. Mas a melhor das possibilidades é colocar quantitativo de atividade desenvolvida. Perfeito. Perfeito. Ela até agradeceu aqui. Aí uma outra pergunta acho que é mais de um comentário, né, do Renato. E eu fiz uma avaliação de locação em que você deve trabalhar com área equivalente, né? Mas como os dados da amostra e os corretores não sabiam informar, não utilizei, mas coloquei nas premissas do laudo. É isso mesmo, Renato. Para quem não sabe o que é área equivalente, principalmente quando a gente está falando sobre locação, que é uma premissa interessante de se utilizar, é que quando você está fazendo uma avaliação de mercado para a locação de uma loja comercial, o ideal é que você faça a área ponderada. E o porquê? Porque quando a gente está falando de locação, cada pavimento e cada ambiente ele tem diferentes tipos de capacidade de gerar renda. Então, o térreo você tem uma capacidade de gerar renda do que o subsolo. Então, o térreo, como a vitrine, você tem loja, você tem um fluxo de pessoa, a capacidade de gerar renda do térreo é diferente do subsolo, que é focado para garagem. E que é diferente também da sobreloja. Então, o que o Renato está falando é o seguinte: olha, eu não consegui as informações de qual é a quantidade de área que eu tenho para cada pavimento.
Então eu não consegui ter essa base, então eu utilizei a área construída total. Tá vendo? Então, sim, é uma alternativa você fazer isso, né? E é importante você deixar claro qual foi a sua tomada de decisão. E nesse caso, nessa parte de locação, é bem importante a gente considerar essas informações, porque dificilmente você vai conseguir lojas muito semelhantes com a sua. Então, essas diferentes capacidades de gerar renda, ela impacta diretamente no valor de mercado do imóvel. Eu vou falar que para lojas comerciais é até interessante você fazer área ponderada também. Porque se eu tenho uma loja, e aconteceu isso, Gabriel, comigo, hoje, semana passada. A gente fazer uma avaliação de uma loja. A loja embaixo, ela tem, se eu não me engano, 300 metros quadrados. Só que em cima, ela tem um mezanino de 600 metros quadrados. Então, o térreo você tem 300 e o mezanino é 600. Se eu pego todos os imóveis de lojas térrea, eu estou praticamente falando que o mezanino é a mesma coisa que o térreo. E isso não faz sentido. Porque o meu térreo, ele tem uma capacidade de gerar renda diferente do meu mezanino. Até porque o meu mezanino, ele é, ele até tinha um acesso separado, é como se fosse mais uma loja comercial do que uma uma sala, entendeu? Então, do que uma loja comercial, do que o meu mezanino era mais uma sala. Então não fazia muito sentido eu considerar isso, entendeu? Eu fiz uma vistoria de uma área aqui, era de uma. Ai, tipo um XP, um pessoal de investimento e bolsa, né? Aham, E essa área, essa sala lá, era exatamente desse jeito que você está falando. Era um prédio comercial gigantesco ali na T63, ficava do lado esquerdo desse prédio, fachada virada para a avenida principal lá. E aí tinha a parte de baixo e tinha esse mezanino. Só que, assim, eram coisas separadas. E você. O térreo, você conseguia ver do lado de fora e entender que ali tinha uma loja sim. voltada para esse segmento, uma atividade nesse segmento aí de bolsa. E a parte de cima, o mezanino, era outra atividade que só sabia que existia quem entra nesse primeiro do térreo. Então, assim, é mais um. Quem está aqui dentro tem a possibilidade de ver que existe isso aqui no mezanino. Então, primeiro tem que entrar no térreo para depois ver o mezanino. Então, a capacidade de retenção de atenção e adentramento e pessoas saberem que ele existe ou alguma coisa assim é bem menor. Ou você faz uma divulgação gigantesca e fala, eu estou no mezanino nesse Não, local, ou mas você fica dependente do térreo. mesmo assim, eu vou te falar, essa loja que eu fiz a avaliação é na Paulista, aqui em São Paulo. Gabriel, não tem dado. Não existe. Não existe. É sério. Não existe dados. Não existe. Eu Bem fiz. singular, então. Não, não, não tinha como. Você não conseguia nem fazer por inferência, é nem impossível. Você vai pegar um raio de, sei lá, de 5 quilômetros, pegar para baixo ali, na região dos Jardins, na região do Alpigadeiro, mas você não tinha dados. Mas por quê? Porque são lojas que a localização dela, meu, qualquer loja na Avenida Paulista, dificilmente você vai conseguir uma loja lá. Eu acho que, se eu não me engano, eu consegui uma na Alameda Santos e a outra na Paulista mesmo. Mas eu desafio vocês a entrar agora no Zap Móveis e olhar ali a Avenida Paulista, dificilmente você consegue, né? E aí tem essa questão da loja. Quando a gente está falando em loja comercial, geralmente essas lojas estão em locais onde você tem um fluxo de pessoas muito grande e você vai ter uma demanda. Onde a região é boa, não fica parado, né? Geralmente um locatário sai e já tem uma lista de espera para entrar na loja, né? Que é o caso ali da Avenida Paulista, né? Então é bem importante a gente fazer essas considerações. Uma E coisa. Gabriel, eu acho que, deixa eu ver, a gente falou um pouco mais de características, olhando aqui. Eu acho que eu vou abordar somente mais um ponto Uhum. aqui e a gente já fecha a nossa live, até mesmo para não ficar muito extensa. Mas antes de abordar esse ponto, que eu acho que ele é um pouco mais polêmico, eu gostaria que você respondesse aqui a pergunta do Jorge. Não sei se você acabou olhando, mas ele falou assim: onde procurar o estudo relacionado à desvalorização de áreas de posse? Ele pode variar de estado para estado ou região para região?
Sim, para sua pergunta no final. E o estudo, você vai procurar COBREAP de Foz do Iguaçu. Existe um trabalho que foi apresentado sobre desvalorização em percentual de área ocupada por tempo ocupado. Porque isso daí demanda na lei lá de uso capião, tanto X áreas, X percentual de propriedade ocupada por tempo ocupado. Se você tem mais de 5, 10, 15, 20 anos e qual o percentual que você está ocupando naquela propriedade ali. E aí ele traz um quadrinho justamente falando ali sobre os percentuais e apresenta, e é algo que você pode utilizar e é embasado para poder fazer isso daí. Comentando o que você falou, o negócio da Paulista, uma coisa que eu fui aí da última vez e reparei é a quantidade de sorveteria, aquela Bacio de Latte, acho que é alguma coisa assim. Não sei como é que Sim. fala, cada um fala de um jeito. É, cada Cara, esse negócio um fala. parece uma febre. Jesus amado. Toda esquina Não, tem não, não, não sorveteria parei desse aqui. negócio. É uma febre. Opa, acho que travou aqui. É Deu uma uma travada. febre. Caraca, velho. Toda esquina eu falei, cara, aqui também tem, mas eu falei, aqui o que tem muito, 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 muito. Distribuidora de bebidas, farmácia. Ah, e o que tem é essa Bastil, cara. Pra tudo quanto é lado que você olha, ele tem esse negócio. Eu É falo, o, Jesus, se eu não ficou me de engano, cara é igual. italiano, né? Bate de latte. Isso. Cara, e eu gosto, tá? Você gosta também? Eu falei, isso aqui a gente não vai precisar montar, não, que todo lugar tem. No sábado, eu e a Gil, a gente passou e comprou aquele Família. A gente falou, não, vamos pegar o Família desse sorvete aí. Maravilhoso. Muito bom, recomendo, viu? Você Falando come dela, sem dó. Você come sem dó. Mas beleza, que bom que você respondeu. Respondendo o Renato. Renato, eu parti por essa premissa, tá? Eu fiz essa questão da rentabilidade do imóvel, né? Peguei o valor de locação, encontrei a taxa de rentabilidade para encontrar o valor de mercado e aí sim parti para determinar o valor para determinar o valor de mercado do imóvel. Foi essa premissa que eu considerei. E aí, Gabriel, fonte. Vamos lá. Coleta dos elementos comparativos, a gente vê que a fonte também gera discussão bastante. sim. Agora, antes de entrar na parte de fonte, eu vou falar o seguinte: você tem 5 dados, que é o mesmo imóvel. Você considera fontes diferentes o mesmo imóvel ou não? Cara, eu não utilizo, porque assim, a gente tem um problema na área rural que é utilização de utilização, utilização de publicações sem autorização. Por exemplo, tem um corretor aqui que é o Guilherme da Mil Fazendas, que é até um parceiro nosso, que ele tem as autorizações, ele pega exclusividade e tudo mais e publica de acordo com o que o proprietário falou. E o que tem de republicações da publicação dele, você acha ali 3, 4 publicações, republicações da publicação dele. E são pessoas que não têm autorização do proprietário, porque ele às vezes pede exclusividade, tá? Durante um Uhum. determinado tempo para poder vender, porque ele vende bem. Então ele tem exclusividade nisso daí. Você sabe que aquelas publicações não têm autorização do proprietário. E o pessoal muda o valor, entendeu? Geralmente mais barato. Só que tem gente que ainda coloca mais caro. E aí você pega e fala assim, não tem, eu sei que não tem autorização do proprietário e está divulgando um valor que não foi autorizado. Então eu não pego essas republicações. Eu sei quem são os corretores que trabalham aqui, quem pede, como é que fala? Que eu acabei de falar a palavra, exclusividade. E aí quem fez essas outras publicações, republicou, não tem autorização. Então são anúncios fakes. Se você utilizar aquele valor tanto para mais quanto para menos, não é a realidade do mercado, porque não tem autorização. E aí, por isso que eu utilizo. Você sabe quem faz as publicações verdadeiras, quem teve acesso. E uma coisa que dá para você fazer também é entender a qualidade da foto da publicação. Que às vezes você vê que o cara pegou assim, foi tirando print do celular, você vai ver que o pixel fica ruim. Aí você viu que ele fala assim, ele tá republicando algo de alguém. Procura mais um pouquinho, você vai achar aquela qualidade maravilhosa, vídeo, foto de drone, fala, esse aqui foi lá, esse visitou. Esse tem autorização, entrou dentro da propriedade. Entendi. Boa, boa. Quer ver? Só para a gente ir caminhando para o final, o Freitas,
acessa um banco de dados pronto de várias pesquisas de mercado. É uma alternativa também, só que você cai na pontuação, tá, Freitas? Tomar esse cuidado. Quando você está utilizando um banco de dados, né, se você não tem todas geralmente um banco de dados é uma lista com vários imóveis. Só se você tiver mais detalhes, e aí se você consegue, você aumenta a pontuação, né? Mas geralmente o banco de dados, que são várias listas ali, vários linhazinhos ali, você cai ali na pontuação 1 porque você está analisando somente uma linha do imóvel com endereço. Agora, claro, se você tiver mais características do imóvel, você vai desses dados, você vai aumentar a sua pontuação. Aí precisa fazer essa análise de cada um. Uma coisa que eu percebi, e muita gente acabou falando também aqui, teve uma pessoa que falou comigo, eu não me recordo quem agora, que utilizava, tipo assim, eu tenho dois imóveis, eu tenho um único imóvel, duas fontes, utilizava essas duas fontes no trabalho. Eu não lembro quem me falou quem fazia isso. E aí deu uma justificativa que eu queria trazer aqui, mas eu não me recordo agora. Mas o que eu quero dizer? Na norma do IBAP São Paulo, né, que está aqui, ele deixa muito claro, eu não me recordo se na NBR 14653, parte 2 também consta, tá? Mas na norma do IBAP São Paulo, ele fala que você precisa analisar ambas as fontes de pesquisa e você verificar aquele que está mais condizente com o mercado. Logo, você não deve utilizar as duas fontes. Você deve utilizar aquela que é real, entendeu? Eu acho que quando você utiliza, aí é uma opinião minha, quando você utiliza várias fontes para determinar o valor de mercado de um imóvel, você fica subjetivo. Eu acho que você fica à mercê da especulação imobiliária, porque o teu trabalho era pelo menos ligar para cada um dos corretores para verificar qual que era o mais condizente. O que você acha disso? Ou não? Estou falando besteira. É, nesse sentido, porque assim, se você tem 5 publicações do mesmo imóvel, geralmente você vai ter 5 valores diferentes. Sim, Um é o verdadeiro, 4 são falsos. E você está utilizando informações falsas para poder chegar a uma média, ou uma moda, uma mediana, perfeito. ou alguma coisa ligada à sua equação, voltada às variáveis que você está utilizando, ou os fatores que você está utilizando. Então, assim, são informações que não é dado. Isso é ficção da cabeça de alguém. Isso não é dado de mercado. Alguém Perfeito. criou valor. É isso mesmo. Perfeito. É isso mesmo. Até porque, imagina lá, o proprietário, o proprietário está aqui. Aí o proprietário, ó, você tem anúncio de 800 mil, de 1 milhão, de 1 milhão e 200, 1 milhão e meio. Aí então quer dizer que o proprietário ele aceita uma variação de 800 mil a 1 milhão e meio? Nunca. Jamais. Aí você tem que rever a questão da oferta. E aí, quanto que eu aplico de oferta? Eu vou aplicar 10%, 20%, 30%, 50%? Não faz muito sentido É, isso. alguém me falou exatamente. Eu acho que o que você está querendo falar é alguém também me falou assim: ah, eu pego todos. Aí eu falei, tá, mas não é verdade o que você está coletando. Você está coletando informações que não são verdadeiras. Esse é o problema dos dados. Ah, mas eu não sei qual é o verdadeiro. Então ligue e pergunta. Aí. Se você não conhece o mercado, liga para alguém e pergunta: você tem autorização de Perfeito. proprietário? Tá? Você tem exclusividade? Tarará, tarará. Dá para você descobrir essa informação. Isso aí não é difícil. Não é difícil. E isso quem falou lá atrás foi um corretor. Ele falou assim: eu tô cansado de fazer publicação, porque o pessoal pega e fica roubando minhas fotos. Não, e o interessante é que se você fala assim, poxa, eu não entendi o valor, porque eu tô vendo vários anúncios com valores diferentes. Aí você já pega já o Jamais. gancho, né? Então, não, mas ele. Aí ele já vai se enrolar e tá, calma aí, esse aqui não é a fonte correta. Vou ligar para o. Exatamente. Dá Bom, então por isso que é importante a gente analisar esses itens, né? A fonte é bem importante também. E é uma coisa aqui, Gabriel, que eu acho que vale a pena falar nessa live, porque faz parte da questão da coleta dos elementos comparativos, né? E é isso, eu acho que todos os pontos que a gente achou que seja relevante aí para a gente falar nessa live a gente abordou. Se você acha que tem alguma coisa que é interessante a gente abordar ou a gente já finaliza Não, aqui? só um asterisco aqui, um cuidado. Tentem verificar o tempo de exposição do anúncio no site. Geralmente o W Imóveis e o OLX, você consegue saber há quanto tempo ele está publicado.
E outra coisa, quando você joga o valor do hectare, quando você descobre lá o valor do hectare, a área por valor total, você sabe se aquele anúncio foi esquecido na internet ou não. Você sabe que a região é mais ou menos ali 90, 100 mil hectares, alguma coisa assim. Aí você acha um de 60, 50. Você sabe que aquele anúncio foi esquecido. Não, não tem algo pela metade do preço, que não é a China. Verdade. Até a questão é se tem disposição, é bem importante para a gente ver qual é a liquidez do imóvel. Né? Então, se você pega lá elementos comparativos que está 2, 3, 4, 5, 6 anos e não está conseguindo vender, né? A maior parte dos elementos comparativos que você está coletando tem esse tempo de exposição, você sabe que a liquidez desse imóvel já não é tão boa. Agora, se você está sempre buscando elementos comparativos e o tempo de exposição, sei lá, é 2, 3, 4, 5 meses, aí você fala, poxa, não, tá, o mercado está estável aqui, está tendo demanda ali para os imóveis daquela região. Então, o tempo de exposição também é interessante a gente analisar. Deixa eu ver. O John, um parâmetro e as fotos, mas teria mais outro parâmetro para ser observado? Um parâmetro e as É um fotos. parâmetro Mas teria... que outro para a gente poder analisar. A descrição. Geralmente, quem visitou a propriedade faz uma descrição completa e aí você também consegue pegar anúncios repetidos, porque eles não que eles vão repetir o que está descrito, mas eles vão mudar a ordem ou mudar algumas palavras para tentar te enganar. Se você olhar as fotos, tem 50 fotos, uma por uma, e ler a descrição, você vai saber. Então, assim, eles fazem muito inverter as informações e mudar algumas palavras, mas é a mesma propriedade. Dá pra você saber bem fácil. Eu pego muito anúncio repetido por foto. Se eu ver que tem uma matinha lá no fundo, em formato de triângulo, você pode tirar a foto do jeito que você quiser. Se aquela matinha aparecer lá no fundo, eu sei que é repetido. Meu olho bate e fala assim, eu já vi essa fazenda. É Perfeito. batata. Tá automático. Perfeito. Uma coisa que aconteceu comigo hoje foi o seguinte: estava fazendo uma área equivalente do imóvel, só que o meu imóvel que eu estava considerando era térreo. Só que quando eu fui olhar as fotos, tinha uma escada no imóvel. Aí eu falei, pô, tem uma escada para o imóvel, para o mezanino, não faz sentido. E aí eu tive que ligar para o corretor, né, assim. E aí o corretor falou, não, o imóvel é térreo, as fotos estão bagunçadas no Viva Real. E aí, se você não liga, não tem como você saber se é térreo ou dois pavimentos, entendeu? Não, subiu as fotos erradas. E aí, você tem que ligar pro cara, não tem como, Tem que chegar. né? Gente, eu gostaria de agradecer a presença do Gabriel, a disponibilidade aí. A gente já está 1 hora e 8 minutos aqui conversando com vocês. Gostaria de agradecer também a presença de todos, a Patrícia, todo mundo aqui que colaborou, trouxe a sua dúvida aqui. Isso é muito importante também, que isso enriquece, né, até mesmo as pessoas que vão assistir depois lá no The Play. Então, eu agradeço muito, Gabriel, pela sua disponibilidade nessa segunda-feira, ter encaixado aí a gente na sua agenda. E é isso aí, bora. Passo a minha palavra para o Gabriel e a gente já encerra a nossa live. Eu quero agradecer o convite. Você sabe que é sempre um prazer, que a gente sempre tenta encaixar aqui, sempre tenta vir e poder colaborar aqui com todo mundo aqui, com o pessoal que está lá na da Play vendo depois. E acho que minha esposa está vendo aqui também, mandar um abraço para ela. Agradecimento ao Hugo, a Gil, que eu sei que está aí no fundo sempre cuidando da gente e verificando tudo que a gente faz e tudo mais. Então, só É isso agradecer. aí. Estamos juntos. Valeu, Gil. Obrigado, Cássia, por ter liberado o Gabriel também. Ai, Alan. É isso aí, gente. Beleza. Abraço, Gabriel. Uma excelente semana para nós. Excelente semana a Vamos todos. lá. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.